Rádio Unaerp. Entrevista. Boa noite, pessoal. Eu sou o Renato Pedral. E eu sou Daniela Cis. Nós somos do blog Geração 2000. E a gente está aqui hoje para fazer uma entrevista ao vivo. Nosso blog, não sei se vocês estão acompanhando, mas nosso blog é sobre toda a cultura dos anos 2000, a cultura musical, de novelas, de filmes, enfim, todo esse universo nostálgico dos anos 2000. Mas na entrevista a gente quis fazer uma coisa diferente para vocês, fazer um assunto mais sério, mais representativo, eu acho que com um tema muito mais relevante, que é sobre os tabus dos anos 2000, os tabus que a gente viu durante todo esse tempo, que eu, por exemplo, acompanhei na minha infância, a Dani acompanhou na infância dela, e resolvi falar desses tabus, se alguns evoluíram, se alguns ainda continuam igual, se alguns pioraram. E para isso a gente vai fazer uma introduçãozinha aqui para vocês, para explicar melhor sobre esses temas tão importantes e necessários para a discussão, e por isso que a gente escolheu para essa entrevista ao vivo. Sim, fiquem ligados porque é muito importante essa entrevista. E bom, pessoal, a chegada dos anos 2000, ela veio com muitas implantações de novas tecnologias, com a globalização, e isso permitiu um contato maior entre a sociedade e os meios de comunicação em massa, junto com a crescente da internet, possibilitou que os antigos tabus, como eu já citei, se colocassem em pauta em um cenário nacional e até mesmo mundial. Sem muitas medidas legais a princípio, né, a gente vê aí os famosos haters na internet, o pessoal que destila ódio aí na internet. Nesse princípio ainda não havia muitas medidas legais que punissem esses possíveis casos de intolerância, como o racismo que a gente acompanha, como injúria, enfim, o preconceito de diversas formas, mas a nossa discussão hoje vai ser justamente em cima disso, para saber se mudou alguma coisa aí até hoje. Bom, negros, homossexuais e mulheres sempre sofreram preconceito, né, e discriminação. Mas nos anos 2000 eles ganharam força, ou pelo menos mais um meio de expansão graças à internet, como a conhecida Terra de Ninguém e sua possibilidade de anonimato, né? Antes, o assédio a mulheres na rua ou no ambiente de trabalho não causavam escândalos e o discurso machista muitas vezes nem eram percebidos. E agora deixa para o Renato. Bom, pessoal, apesar de existirem questões a serem resolvidas ainda, como eu falei, muita coisa mudou, assim, já dando um certo spoiler, porque vocês também, né, sabem da realidade. E apesar desse lado negativo, houve também algum espaço, né, houve uma crescente desse espaço para alguns grupos ganharem voz. Se juntaram as pessoas que têm aí o mesmo ideal, de certa forma, pessoas iguais e pessoas diferentes, assim, é aquela questão, não é porque eu não sou negro que eu não vou defender um negro, não é porque eu não sou gay que eu não vou defender gay, não sei porque eu sou mulher que eu não vou defender uma mulher. E com esse cenário aí possibilitou essa reunião de pensamentos em prol da igualdade, né? E dessa forma inédita, nesses últimos tempos, um negro virou presidente dos Estados Unidos, a maior potência mundial, uma mulher virou presidente do Brasil, e houve esse despertar da consciência, né, que mudou esses padrões aí do que é possível para uma pessoa, independente de gênero, raça ou condição social, poder alcançar aí na nossa sociedade. Bom, houveram mais conquistas para as mulheres também, que passaram a ser protegidas pela Lei da Maria da Penha. Em 2006, surgiu uma espécie de levante feminista que alcançou vários estratos da sociedade, entrou em todos os lares brasileiros, denunciou uma cultura de assédio e colocou em situação delicada figuras acusadas de machismo. E, assim, no caso dos negros, houve também o florescer do ativismo, né, que esse local de fala para eles passou a ser maior. Houve até uma conquista muito importante, como a reserva de cotas nas universidades públicas, né, que se disseminou a partir dos anos 2000. O chamado movimento LGBT também explodiu. E declarar-se gay no Brasil já não é uma estigma, né, que significa perder o emprego e envergonhar a família.
A justiça autorizou o homossexual... Nossa, desculpa. A justiça autorizou que os homossexuais casassem e tivessem direitos idênticos aos de casais héteros. Incluiu uma fase de liberdade para explorar a sexualidade e o gênero entre os mais jovens. E como era de se esperar, diante do avanço dessas agendas, veio uma reação, né, também, que é como a gente pode acompanhar, que apesar de muito progresso, sempre há uma contrapartida, né? Que nesse caso foi a onda de conservadorismo que a gente pôde acompanhar nos últimos anos, recentemente muito maior também, né, nesse último ano, no ano anterior, e que no caso muitas pessoas, acusam cotas como uma afronta à meritocracia, apontam o feminismo como mimimi, que é um termo que, abre aspas aqui, eu odeio esse termo mimimi, e tratar de homossexualidade em uma exposição, novelas ou até mesmo em escolas ou em qualquer meio público que eles apontam como algo inaceitável. E, enfim, expondo todo esse cenário, toda essa abrangência aí de situação, desde os anos 2000 aí, a gente faz esse marco assim, histórico, digamos, dos anos 2000, porque foi justamente com o surgimento da internet, né, o surgimento, assim, a popularização para as grandes massas, né, a internet passou a ser muito mais possível nas casas, na maior parte das casas do Brasil. E para tratar desses diversos temas, né, chega de falar um pouquinho, vamos apresentar a nossa convidada, que é a Nayara Rodrigues, que tem 28 anos, formada em serviço social, aqui pela UNAERP. E ela trabalha também com fotografia, é uma mulher negra, formada através do ProUni, né, que Sim. com muito orgulho ela gosta de citar, e trabalha com projetos sociais e tem lugar de fala aí para abordar e defender esses pontos de vista dessas classes já citadas. Boa noite, Nayara. Boa noite, Nayara. Seja bem-vinda. Muito obrigada, gente. A gente que agradece aí sua participação. E a gente agora vai comentar aí com você esses assuntos. Eu acho que você, como ninguém, aí pode falar melhor do que a gente, talvez por mais idade, um pouquinho mais só, né? 3 aninhos a mais, mas assim... a profissão que você também escolheu é uma profissão que aborda muitos desses temas, né? O serviço social, sei lá, acho que talvez seja uma das profissões que mais ampare o outro, né? Então, Sim. Você está aí bem preparada para falar desses assuntos, né? Acredito que sim, um pouquinho, né? Então, vamos para a primeira pergunta. Vamos, gente. Bom, Nayara, você cresceu entre os anos 90 e 2000. Teve sua adolescência marcada nessa época. Primeiro de tudo, quando surgiu em você a consciência da sua raça. Uhum. Que ser negro era um motivo de possível discriminação. Que ser mulher era passível de assédio e machismo. E como foi para você descobrir essas questões e saber que precisaria encarar isso durante a vida? Certo. Eu acredito que essa questão da consciência quanto à minha cor de pele, quanto às questões que são postas, né, na sociedade, surgiu essa consciência. Eu passei por esses fatos, maior parte no ensino fundamental, né? Então, estudei em escolas públicas, em escolas privadas também, por um momento. Meus pais tentaram passar sempre o melhor que eles podiam dentro de uma situação em que a questão da escolaridade, minha mãe hoje, meus 2 pais são aposentados, mas meu pai, eu acho que, se não me engano, fez até a 4ª, 5ª série, minha mãe fez um pouco mais, e sempre, apesar dessa falta deles, né, na história que eles passaram, nas dificuldades, eles sempre tentaram me dar o máximo. Então, quando eu passei, eu só percebi, assim, que eu sempre mudava de escola. Assim, eu não tive essa oportunidade de entrar numa instituição, finalizar e gera aquele vínculo, gera aquele laço, fala, nossa, eu estou nessa escola há tanto tempo. Eu percebia que aconteciam alguns fatos, quando criança não tinha essa consciência, mas percebia que acontecia uma briguinha com um amiguinho, ou falavam alguma coisa. Aí eu lembro sempre dessa transição, né? Minha mãe acabava conversando com a instituição e me trocava de escola. E isso aconteceu, não foi 1, não foi 2, não foram 3 vezes. E aí, quando eu fui teve uma outro episódio bem interessante, que eu cheguei a me inscrever, minha mãe queria me colocar numa escola particular novamente, um colégio de freiras,
E lá eles fizeram um teste, né, para avaliar a questão da minha capacidade de acompanhar o ensino. E aí esse teste foi totalmente, tipo, eu lembro assim, de uma coisa muito opressora, sabe? De ficar uma pessoa ao seu lado, meus pais se retiraram da sala, colocaram algumas questões, eu nem lembro o que era, mas enfim, falaram no final, ela não está apta, ela não vai conseguir acompanhar o estudo. E aí eu fiquei, hoje eu penso, né, tipo, o que define, o que te julga, tipo, você ter capacidade ou não em um teste de 3, 4 perguntas que seja. E aí me encaminharam para uma outra escola, como se fosse uma base, para ser um suporte, depois eu poderia retornar. Só que chegando nessa outra escola, eu tive notas muito boas, nunca tive, só tirando exatas, né, claro. Ah, claro. Eu também era assim. A gente é de humanas. E aí eu sei que, tipo, nessa escola sempre deu tudo certo. E aí, por questões financeiras, eu precisei, minha mãe me colocou no colégio público novamente. E aí, lá, passado um ano, eu fiz um teste, meus pais também tinham essa questão de me incentivar a praticar esportes, para questão de desenvolvimento mesmo, equilíbrio, questões eu acho que também de socializar, né? O esporte também é uma grande ferramenta, né? E aí eu estava jogando basquete, já num centro esportivo aqui em Ribeirão, e desse treino foi um jogo, e do jogo uma peneira, e da peneira eu consegui uma bolsa de estudo 100%, num outro colégio particular muito bom aqui em Ribeirão. É um dos colégios mais fortes, assim. E lá também não tive dificuldade alguma. Então, tem algumas coisas que você fica, assim, com esse ponto de interrogação. O que passava, né? O que era o problema da história, né? Qual que era o problema? Hoje você consegue enxergar, hoje você vê que era, na verdade, esse racismo já desde criança, essa diferença que, apesar das crianças talvez não nascerem com essa questão, mas já desde que pequeno já foi ensinado a tratar o outro diferente. Você acredita? Com certeza. Que foi isso? Sim. Ainda no prezinho, eu via que as crianças meio que me deixavam de lado também pela cor, sabe? Eu cheguei um dia a perguntar pra minha mãe, por que eu não sou da mesma cor de fulano? Por que eu não tenho olho azul? Aí ela ela não sabia o que responder. Ela só disse assim, filha, você tem a cor da Nossa Senhora Aparecida, só agradeça isso. E sem contar, depois eu também fui pra escola particular e eu era a única negra na sala, e eu percebi diferença também. Sofri várias coisas, assim, principalmente o bullying, como, por exemplo, um dia eu entreguei um convite pra todo mundo da sala do meu aniversário, até pra quem eu não conversava, sabe? Uhum. Eles simplesmente recortaram a foto do meu convite de aniversário e colaram na parede ao lado da foto do Barack Obama. Aquilo foi racismo, eles quiseram se expressar dessa maneira, mas hoje eu não levaria assim, hoje eu riria da cara deles e falaria assim, bom, é muito gratificante ter a minha foto do lado do Barack Obama, porque ele é uma figura... presidente negro, né, dos Estados Unidos. Sim, mas eles não quiseram passar essa mensagem pra mim, essas sabe? pessoas usam pra diminuir, né, a pessoa, menosprezar pelo... Um motivo tão idiota, né? Que é esse, que diferenciar a pessoa pela raça, pela cor. Sim. Eu lembro na 7ª série que tinha uma amiga lá super próxima, daquelas que a gente chegava em casa e pegava o telefone, tipo, acabou de sair da escola, mas já liga, vamos conversar. E depois eu lembro da mãe dela indo até a escola, foi onde que me conheceu pessoalmente, e ela pediu pra filha dela parar de ter amizade comigo, parar de falar, então eu nunca podia ir até a casa dela, nem ela na minha, e sendo que tinha essa abertura, então... Eu não sei, meus pais acho que não tinham um diálogo sobre isso. Acho que eles também quiseram me proteger, de certo modo, né? Então, obviamente, essas questões das transferências escolares, mas lá quando eu passei para a última escola, para o último colégio, né? Fiz do 8º ao 3º nesse colégio. Lá também tive essa questão. Estudei no período da manhã, a única negra. Jogava basquete, lá na hora que você tá treinando, jogando, você tinha um outro tratamento, sabe? Um outro acolhimento, na verdade. Até porque também minha treinadora, uma mulher negra. Então ela, se eu não me engano, foi uma primeira professora que eu tive, assim, de representatividade. E aí no ensino médio, no período da manhã, passei por diversas questões. Então sempre levava coordenação, chorava, porque
faziam piadas, riam na minha cara, e eu não havia feito nada, sabe? Então, Nossa, eu me vejo completamente no seu lugar, porque eu também passei muito por isso. Diversas vezes eu ligava para meus pais, reclamando, chorando no banheiro, enquanto eu escutava o pessoal atrás, lá, já vai ligar pra mãe de novo, já vai chorar. Aí era sempre aquele discurso da diretora e aí acontecia sempre a mesma coisa. uhum. É uma situação bem triste, né, assim, mas a gente torce para que cada vez mais os pais, principalmente, né, conscientizem os filhos de que o respeito, acima de tudo, independente da gente ser diferente, que o respeito deve prevalecer em qualquer situação, né? Acho que é por isso que o que estamos fazendo aqui hoje também é uma coisa bem importante para isso, certeza. né? Utilizar desse meio de comunicação, como vocês estão falando dessa geração 2000, Sim. utilizar dessa ferramenta e passar um pouco desse conhecimento, discutir. Então, eu acredito assim que tem infelizmente em alguns momentos tem alguma data específica que chamam um negro ou uma negra para estarem talvez se representando, poderiam ser uma frequência maior. Sim, como por exemplo a data de ontem, né, da consciência Isso. negra e... Aí aparece todo mundo na Sim. televisão, aí vamos falar sobre isso, vamos falar sobre Sim. aquilo. Mas se isso precisa ser falado, sim, só não nessa data em específico. né? Só um dia do ano tocar nesses assuntos, né? Acho que, assim, a ignorância, ela só se dissipa com o conhecimento, né? E acho que conversar sobre isso, trazer essa conscientização é de suma importância. E é justamente, eu acho que por isso a gente escolheu esse tema para tratar. Podia ser um tema qualquer outro, um tema óbvio de qualquer um dos outros que a gente já estava fazendo, mas a gente escolheu justamente porque é muito importante. E justamente nessa realidade aí de internet e tudo mais, como a gente já discutiu aqui, que acontece muitos desses ataques também, né? Uhum. Onde o pessoal acha que é terra de ninguém, pode fazer o que quer, que não vai ter consequência. Mas também teve os lados bons, né? Como eu disse no início, do pessoal se juntar, né? Em causas e apoiar pessoas, como a gente vê, como viu no caso lá da Maju, quando sofreu racismo, né? Somos todos Maju. Sim. E, enfim, você, na sua opinião, você enxerga um lado mais negativo ou positivo com essa chegada aí da internet dos anos 2000 para cá? Bom, eu vejo de um lado positivo, né? Mas acho que isso é realmente uma coisa bem relativa, né? Pessoa para pessoa. Sim, depende da experiência da pessoa, né? Porque se for buscar, realmente você vai ver só questões negativas, né? Todo dia, e é enfatizado mais esse aspecto negativo. Negro, tem algumas redes sociais mesmo, né? De movimentos negros, que colocam, pessoa tal sofreu isso, pessoa tal sofreu isso. Então, tem hora que você vai vendo e você vai passando mal, e você vê notícia que no Rio mataram mais não sei quantas crianças, mais não sei quantos adolescentes, Então, é tentar respirar, entender, não, na verdade, tampar isso, tipo, essa realidade, né? Falar, não existe, tá tudo bem. Mas eu acredito que, através das redes sociais, é uma ferramenta muito positiva, a partir do momento que você encontra pessoas que têm são coerentes, buscam estudar mais, falar mais, pesquisar. Você está de Jamila Ribeiro, que sempre está indo em redes sociais, em Feira do Livro, em eventos. Inclusive, ela veio esse ano, né? Sim, eu estive lá. Foi muito, muito importante. É muito bom ver que teve bastante público e ela falou de coisas que você fala assim, nossa, como eu me sinto bem de uma pessoa ali como ela, tá naquele palco, naquele lugar de fala, como ela tem os títulos dos livros dela. Ela tá naquele lugar e muitas outras pessoas estão ouvindo. Então, se sentem representadas também, sim. Né? Se enxergam naquela pessoa que, de certa forma, chegou num auge, de um topo de uma carreira, assim, para falar para tantas outras pessoas, né? Também acho que isso é muito importante, né? Sim, é muito importante mesmo. Então, sem esse lado de meritocracia, né? Sim, de falar sim. de que, aquele é um exemplo, né? Eu lembro de uma menina, uma reportagem que passaram aqui de Ribeirão, uma menina de classe pobre, negra, que passou na medicina. O povo lá, ela chegou, então fulano também consegue. Então, aqueles outros ali são bandidos porque eles querem, porque é assim, porque não sei o quê. Aí começa todos esses discursos de uma mente conservadora, de senso comum, vai falar de direitos humanos, defender bandido, não sei. Então, é complicado. Então, mas mesmo assim, eu acho que essas ferramentas todas são muito positivas, porque justamente você pode, ao mesmo tempo, compartilhar, você pode
escrever, se tem um espaço aberto. Quando eu tenho oportunidade, eu publico nas minhas redes sociais. E às vezes pode ser que não seja o suficiente, pode ser que realmente seja uma coisa a somar, né? Então, ao diálogo, a ter mais informação nas escolas, em todos os espaços. Sim. Olha, mas eu acredito muito naquela frase, assim, que se você tocou uma pessoa, o seu trabalho já foi bem realizado, assim, né? Assim, independente se você estiver falando para milhares de pessoas ou para uma pessoa sequer, acho que se você está transformando a mente daquela pessoa, a vida daquela pessoa, muitas vezes acho que a gente já pode se considerar bem sucedido, né? Sim. Vitorioso. É verdade. Exato. E assim, você se considera uma ativista feminista? E o que fazer para combater esses movimentos de opressão também? Uhum. Bom, quanto a essas, vamos colocar aqui, bandeiras, eu acredito que se fosse para realmente levantar uma bandeira aqui, poderia falar assim, negra, mulher, de orientação lésbica e, sei lá, teria N bandeiras. Só que eu não me sinto, eu participo, eu tento absorver sempre o melhor de cada movimento, tento aprender mais, tanto com o trabalho agora de fotografia também, que eu vou falar daqui a pouco. Venho desconstruindo muitas questões, aprendendo e expondo. Sim. Mas eu não sei, eu não me sinto à vontade em denominar que eu sou uma pessoa ativista, que eu Você sou... não acha necessária essa Não, terminologia, sim. falar... Você acha que muitas vezes é mais importante a ação do que o termo em si? Eu acho que sim, né? Uhum. Talvez muitas pessoas aí que estejam ouvindo ou que, enfim, pelo Brasil afora, sejam feministas, sejam ativistas, mas não sabem, né? Sim. Ou tem até um certo preconceito de tanto que esse termo foi sendo desgastado aí na internet por pessoas que são contra esses movimentos, né? Exatamente. Que aí parece que é meio que pecado tocar nesses termos, falar que você é isso, falar que você é aquilo. Utilizam desse termo, mas você é feminismo como uma forma negativa, Como tipo, um xingamento, né, digamos, algo ruim. Exatamente. Então, acho que praticar, defender a causa é muito mais válido do que realmente se denominar. Porque tem gente que até se denomina, mas não é tão assim, né? É mais Sim. da boca pra fora do que do que na atitude em si, né? Então, Sim, tem uma música da Bia Ferreira que fala isso. A questão é, você fala que é feminista, mas separada pela polícia você não quer. Você fica lá no seu flat, no seu apartamento, no seu comodismo, só que tá lá nas redes sociais, tal. sim. Então, acredito realmente que o que é mais válido, assim, é a ação, é essa questão de transformação, de compartilhar com o outro, de respeitar, tudo bem. Com esses pensamentos tem que ter muito equilíbrio, né? Tem que estar muito bem equilibrada. É um exercício diário para realmente estar aceitando que aquilo é do outro, vem de uma ignorância, vem de um posicionamento, sei lá, realmente uma escolha. Respeita o seu limite, respeita o dele e tenta realmente fazer o diferente, né? Sim. Exato. Bom, agora falando sobre algo que atinge a todos, mas ainda é forte para nós mulheres. O padrão de beleza nos últimos anos vem sendo contestado. As mulheres negras tiveram um grande salto na defesa da beleza. A afro, a chapinha, passou a ser apenas uma opção e os cachos e crespos puderam ser libertos para a sua naturalidade. Agora, trazendo isso para a sua realidade. Você nos contou que passou por um problema de saúde envolvendo químio e foi preciso você ficar careca. Uhum. Em primeiro lugar, como foi para você lidar com essa cultura racista contra o cabelo afro e, em seguida, lidar com a perda dos cabelos? Como foi, assim? Foi desafiador? Uhum. Qual pra você foi mais difícil, você acha? Qual foi mais? A longo e médio prazo, assim, é que... Acho que com a questão do cabelo, por ser afro em si, você passou a vida toda, né? E esse problema de saúde, de ter perdido os cabelos, foi mais recentemente. Sim. Mas qual que foi, assim... Acho que não tem o mais difícil, o Não mais fácil, né? Mas são pesos... Tem pesos e medidas diferentes, né? São. Mas como que foi pra você lidar com essas coisas? Essa questão do cabelo, assim, do reconhecimento, eu lembro que sempre passei por... Lembro da cena, assim, de ir numa cabeleireira específica aqui, eu ia desde quando criancinha, tinha que colocar uma almofadinha, minha mãe sempre levava,
e vai e alisa, e vai e trata, e química atrás de química, né? E sempre, tipo, achei natural, realmente. E tanto, mas sempre uma base, assim, muito forte da questão da baixa autoestima. Então, ficava assim, ai, por que aquelas meninas têm cabelo assim, assado? Eu queria assim, queria ter uma pele... Tinha até umas viagens desse tipo, né, quando criança. Mas, aí depois desse processo de química, do tratamento, de alisamento, chapinhas e etc., eu acredito que, olhando para essa experiência que eu tive com a saúde, foi, acho que um momento importante, né? Foi tipo assim, um rompimento, Então, foi um momento realmente de aprendizado em todos os aspectos. Até hoje passo por esses momentos de mexer mesmo, assim, olhar cada hora para aquela situação e fazer uma nova releitura. E eu olhando hoje, essa pergunta de vocês me faz pensar nisso, né? Que é a questão da quimioterapia, a queda do cabelo, me fez perde tudo e se reconstrói, se reforma. Então, quando meu cabelo começou a crescer, após esses tratamentos em relação ao câncer, eu não sabia cuidar do meu cabelo crespo. Eu não sabia o que fazer. Deixei crescer até um tempo, todo mundo elogiava, então também tem isso, né? Muito do que o outro fala, a gente vai absorvendo, vai interiorizando. E aí, chegou um limite, assim, que eu não sabia o que fazer. Aí, fui novamente procurar no cabeleireiro, fazer uma química. Então, eu comecei a fazer os cachos. Então, já era a época dos cachos, não sei o que, essa valorização. Então, enquanto lá atrás eu fazia a química para alisá-lo, depois da químio, eu passei a fazer os cachinhos. Aí, passado um período de insatisfação mesmo com o gasto que tem, com essa coisa sempre tem que fazer, para você tá bonita, né? Essa coisa que é colocada, né? Você tá bonita, você tem que investir, você tem que fazer isso. Uma indústria muito forte em cima, né? E uma ideologia muito forte mesmo. Ainda mais pelas mídias, né, que a gente acompanha, né? Pela TV, pela internet, né? Desse ideal da perfeição, né? Que na verdade não existe, né? Cada um tem o seu diferencial, a sua beleza. Exatamente. Né? E aí eu falei, nossa, eu também quero parar. Eu parei, mas não foi uma coisa tão consciente. Foi tipo, financeiramente eu não tô dando conta. Vou parar, quero cortar, não tô satisfeita. Raspei. Aí eu raspei e eu lembro que o primeiro dia eu vim aqui na faculdade, o pessoal olhava assim, e tipo, nossa, mas eu gostava do seu cabelo do jeito que tava. Tipo, pergunto, sabe, será que eu tô mesmo satisfeita com aquilo? Será que ela tá feliz? Não, quero colocar ainda um padrão. Como se a pessoa tivesse essa permissão, né, de opinar sobre a aparência do outro, né? É tão bom chegar na pessoa e elogiar. Se ela mudou, assim, foi porque quis, sabe? Não tem essa de, eu preferi. E aí eu senti, eu acho que essa questão de ser o corte raspado, não tá tão feminina. Não é tão... Será que ela mudou? Será que não sei o quê? E aí eu lembro que uma professora daqui, que ela falou assim, nossa, você tá parecendo a Lupita. Quem que é Lupita? Eu também acho. Sim. Lupita Nyong'o, né? A Lupita Nyong'o. Aí depois disso eu falei, nossa, é essa aí, minha Sua referência de beleza nossa, agora vai ser ela é maravilhosa. Muito linda. Sim. Demais, né? Então eu acho que foi preciso esse problema de saúde, de certa forma, né? Você se conhecer no auge de quando aconteceu isso. Você tinha quantos anos? Eu tava com 18 anos. Então você se conhecia aos 18 anos, de certa forma, né? A sua real aparência aos 18 anos. Precisou acontecer isso para, de certa forma, acontecer essa aceitação, então, né? Sim. Então foi bem importante. É bem importante, enfim. A gente, infelizmente, está com o tempo aí apertado. Sim, a gente tínhamos queria várias perguntas. A gente falaria aqui horas com você, porque é um tema muito, assim, importante, necessário discutir. Sim. Você é simpaticíssima, fala muito bem. Obrigada, gente. Quando tiver novas oportunidades, a gente vai te chamar novamente, porque é um tema, assim, como eu disse, a gente dá para perdurar aí por muitos temas afora, muitos subtemas, assim. E eu espero que o público tenha gostado. Muito obrigado, Nayara, pela participação. Vocês, mais obrigada. Uma honra aí falar com você, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Acompanhe aí o blog nas redes sociais, no Instagram, @blog Geração 2000, canal no YouTube também, Geração 2000. E é isso, até a próxima. Até a próxima.